Ó, vinde libertar-nos, Senhor e nosso Deus, mostrai a vossa face e nós seremos salvos. Bom dia, meu irmão, minha irmã, uma ótima segunda-feira, um feliz mês de dezembro. Que dezembro seja um mês abençoado, de muita paz, de muita luz, de boas notícias. Você que está esperando uma grande notícia, se prepara que não demorou, chegou na hora certa, você vai receber uma grande vitória. Acredite, creia, coloque as tuas dúvidas e inseguranças diante do Senhor. Peça a graça da cura, a graça da libertação, que o Senhor venha ao nosso encontro. Iniciamos ontem, no domingo, o tempo do Advento. E o tempo do Advento é esse tempo de preparação para o Natal, preparação para acolhermos, recebermos Jesus na nossa casa, na nossa vida. E fazemos isso aqui diariamente, ouvindo o seu Santo Evangelho. Abre o teu coração agora para ouvir o Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus fica admirado com a fé daquele centurião romano. Por quê? Porque ele não era de um grupo que deveria ter fé. Ele não era religioso. Ele não era da mesma crença do povo judeu, do povo que Jesus veio para trazer a sua mensagem. E aqui está uma grande diferença. Não necessariamente você precisa ser religioso para ter fé. É um caminho e eu recomendo que a gente busque sim uma religião que me religue. Esse é o sentido da palavra religião, né? Religarem. Então é a religião que vai religar, vai te reconectar com Deus. Tudo bem. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão dentro da religião, mas o coração é endurecido e essas pessoas elas não se permitem ser tocadas por Jesus e não se permitem ter fé. Estão por uma conveniência ou por alguns outros motivos. Mas Jesus é aquele que não olha a placa de igreja nem de religião. É aquele que olha a fé.
aquele centurião de um outro grupo religioso, de uma outra denominação, ou talvez até um ateu, mas naquele momento que o seu servo está ali sofrendo, está doente, ele tem compaixão, ele tem empatia, ele tem amor com o que sofre, ele vai ao encontro de Jesus e diz, e pede, e intercede que o seu empregado está em casa, na cama, sofrendo terrivelmente com paralisia. E no versículo 7, sem titubear, Jesus diz apenas 2 palavras. Jesus disse, vou curá-lo. Tipo, vou curá-lo agora. E aquele centurião, aquele chefe, aquele oficial, ele tem vergonha, né? Porque ele sabe da vida que ele leva, do quão impuro é a sua casa, que ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Olha o quanto que ele reconhecia a santidade de Jesus. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu sei que uma palavra tua, meu servo já fica curado. Eu não preciso nem que o Senhor vá na minha casa. Olha o tamanho. Eu tenho empregados, eu tenho soldados, e eu digo a um vem e ele vem, eu digo a outro vai e ele vai, ele cumpre ordens. E eu sei também que o Senhor também tem esse poder. É lógico que ele está falando aqui agora numa camada espiritual. Então ele sabia, ele acreditava, ele tinha fé que se de fato Jesus proferisse uma palavra, o servo dele, distante, lá na casa, ficaria curado. Será que hoje nós também acreditamos? Que às vezes Jesus não precisa nem entrar na minha casa? Será que eu creio? Será que eu sei que uma palavra já resolve? Será que eu creio nisso? E aqui, quando a gente olha a fé desse centurião, desse oficial, não tem como a gente não questionar a nossa fé. Não tem como a gente não questionar a nossa fé. Versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, quando Jesus ouviu o oficial, ele ficou admirado. O tamanho da fé dele fez a admiração de Jesus. Jesus admirou. Será que Jesus hoje admira a tua fé? Será que Jesus hoje admira a minha fé? Meu irmão, minha irmã, vamos nos aproximar desse centurião para que a gente tenha fé como a deles, como a dele. Jesus diz, olha, nunca encontrei em Israel, ou seja, aqui dentro da religião, alguém que tivesse tanta fé. E aqui Jesus agora, ele universaliza a fé, a salvação. Porque aquele povo que achava que o Messias viria apenas para aquele grupo, Jesus começa a enxergar que existem fé fora do grupo, e mais ainda, né? Aí nesse momento Jesus diz, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, vão vir do Oriente e do Ocidente, vão vir de diversas regiões, religiões. Não tem mais aquela barreira, que é aquela exclusividade. Jesus abre para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam, para aqueles que creem que de fato uma palavra, e tudo será transformado, será curado, será liberto. E eu quero que você comece, meu irmão, minha irmã, o mês de dezembro crendo. Só precisa de uma palavra. Eu e você precisamos ter fé para sabermos e reconhecermos que uma palavra do Senhor, ela é capaz de mudar e transformar toda a situação de adversidade da nossa vida. Um ótimo mês de dezembro, uma maravilhosa semana, uma abençoada segunda-feira. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.